Estamos de volta com Justiça em Questão, a revista eletrônica do Judiciário de Minas Gerais. No mês de agosto, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais participou da assinatura de diversos atos normativos que trarão melhorias para a política de execução penal no Estado. O objetivo é agilizar o trabalho e promover o direito das pessoas que estão cumprindo pena. Confira. O presidente do Tribunal de Justiça Mineiro, desembargador Herbert Carneiro, recebeu autoridades ligadas à área de segurança pública para assinar os atos normativos. Os atos prevêem a implantação e regulamentação do uso de sistemas, recursos e programas. Em alguns casos, iniciativas já implantadas serão ampliadas. Todas as medidas têm como objetivo melhorar a execução penal, garantindo mais agilidade ao trabalho e o cumprimento dos direitos das pessoas que estão cumprindo pena. O presidente falou da preocupação do Judiciário em relação à execução penal. Eu posso dizer que, juntamente com a pauta do orçamento, que tem nos tomado tempo e dedicação, várias reuniões, também da mesma forma o sistema de justiça penal mineiro tem sido objeto de várias tratativas nossas. Entre os atos foi assinado o documento que institui o programa Julgar. Por meio deste programa, juízes que atuam em varas criminais congestionadas receberão apoio para dar vazão a esses processos. Foi regulamentado o SEU, Sistema Eletrônico de Execução Unificada, que permite o controle informatizado da execução penal na primeira instância. Foram fixadas normas para a transferência de presos para os CRS, Centros de Integração Social, geridos pelas APACs. Também foram assinadas resoluções tratando da remissão de pena pela leitura, monitoramento de presos por tornozeleiras eletrônicas e anunciado o redesenho do PAI-PJ, o Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário portador de sofrimento mental que cometeu algum crime. E foi tratada ainda a regulamentação dos recursos obtidos com prestações pecuniárias, que são pagas em dinheiro no caso das transações penais. Essa verba pode ser aplicada em projetos de diversas comarcas. Uberlândia já realiza projetos voltados para a execução penal, como a remissão de pena pela leitura. O juiz diretor do foro acredita que a iniciativa será de grande importância. Vários colegas, por dificuldades operacionais ou mesmo por falta de projetos, não conseguem dar a destinação dos recursos que estão na prestação pecuniária. E você, ao criar um fundo regional, administrado pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização, você permite que o Estado, e aí através do tribunal, possa dar um emprego adequado desse recurso, seja no aumento do número de vagas do sistema, construção de APACs, implementação de monitoramento eletrônico em outras cidades que não apenas a região metropolitana do Estado, instalação de bloqueadores de celulares, equipamentos de body scanner. Então, você tem uma série de ferramentas que podem ser utilizadas para a melhoria da execução penal, tanto na questão do preso, da pessoa que está em cumprimento de pena, quanto daquele que já saiu do sistema. Atualmente, o Judiciário dispõe de mais de 40 milhões de reais provenientes do pagamento de prestações pecuniárias. Algumas iniciativas serão adotadas em parceria com outros órgãos e entidades. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, é o órgão responsável pela cobrança de taxas de direitos autorais. Apesar de a arrecadação estar prevista em lei, o recolhimento causa polêmica no setor hoteleiro. Entenda. A Lei 9.610 de 1998, que trata dos direitos autorais, em seu artigo 68, determina que, sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou litero-musicais e fonogramas em representações e execuções públicas. Além disso, o terceiro parágrafo do artigo afirma que hotéis são considerados locais de frequência coletiva. Os hotéis utilizam-se do repertório musical brasileiro, da MPB, quando eles disponibilizam nos seus quartos rádios e televisores. E o só fato de alguém não ligar o rádio, não disponibilizar a TV, não significa dizer que se isenta do pagamento de direitos autorais. A
Apesar desse entendimento do ECAD e de decisões em instância superior favorável à cobrança, existem divergências sobre a arrecadação, a reprodução de música nos quartos de hotéis. Em fevereiro deste ano, decisão na 7ª Vara Cível de Belo Horizonte suspendeu a taxa de direitos autorais em relação aos aparelhos de rádio e de televisão disponibilizados em quartos de hotéis. Os hotéis alegam que a execução de música nos quartos é de caráter individual e particular, que inclusive esses ambientes precisam da autorização dos clientes para serem acessados. Portanto, não pode ser considerada uma execução pública. Então a gente tem que limitar esse tipo de abuso por parte de uma entidade privada que se autorregulamenta, né, e que faz esse tipo de cobrança em hotéis, pousadas no interior, intimidando realmente e com um custo altíssimo para a hotelaria, porque os hotéis pagam 6 mil por mês. De acordo com o ECAD, a cobrança é feita com base na taxa de ocupação dos hotéis e, em relação aos impasses na Justiça, o advogado explica que há jurisprudência sumulada. Existem 2 súmulas no STJ conduzindo toda a reflexão nessa linha e nessa direção. Não há motivo, não há razão mais nessa altura para que os hotéis se recusem a pagar os direitos autorais. Para o setor hoteleiro, a contribuição para o direito autoral já é feita pelas empresas que fornecem o serviço de TV. Portanto, cobrar dos hotéis significa pagar 2 vezes e sem ter a chance de defesa. Inventaram uma certidão de dívida ativa autoral. Quer dizer, nós não temos oportunidade de defesa, o lançamento é feito de forma imaginativa. Eles fazem uma pesquisa que, por exemplo, as associações de hotéis não são procuradas, né? E lançam isso, quer dizer, base de cálculo de tributo tem que ser um fato gerador específico. Por ser de primeira instância, cabem recursos à decisão ocorrida em fevereiro deste ano na 7ª Vara Cível do Fórum Lafayette, na comarca de Belo Horizonte. No próximo bloco, conheça as mudanças que ocorreram no sistema de financiamento habitacional. Voltamos daqui a pouco.